Um dos pilares fundamentais do ICT Concepts é o Daily Bias, mas mesmo assim é o conceito mais mal interpretado de todos. Mas isso não é à toa. A verdade é que a maioria das pessoas complicam demais algo que é para ser simples. Nesse vídeo eu vou estar compartilhando com você o meu passo a passo completo para encontrar o Daily Bias de maneira simples. E no final do vídeo vou te mostrar um segredo para operar bias unidirecional em mercados de máximas históricas. Bora lá para o vídeo. O modelo para encontrar o Daily Bias passa por três etapas simples, que podem ser repetidas diariamente. Daily Bias é uma junção de conceitos, e o primeiro conceito é o de liquidez. A gente, primeiramente, precisa entender para qual lado do mercado existe liquidez de baixa resistência e para qual lado existe liquidez de alta resistência. Acompanhar a dinâmica de liquidez do mercado tornará os nossos viés cada vez mais precisos. Para encontrar o nosso viés diário, sempre utilizaremos os tempos gráficos maiores, como por exemplo o 1 hora e o diário. Sempre que você abrir esses tempos gráficos maiores, procure por assinaturas como essa, operando em direção à Low Resistance Security, a liquidez de baixa resistência, e operando na direção oposta da liquidez de alta resistência. Essas assinaturas podem ser facilmente compreendidas com o exemplo a seguir. Primeiramente, procurando liquidez de baixa resistência, a gente tem esses topos aqui em cima que formam um arredondamento de topos. Automaticamente podemos marcar isso aqui como um alvo. Agora, já tendo um alvo, nós precisamos de um ponto para operar para longe. Utilizaremos a High Resistance Security, a liquidez de alta resistência. Passando mais alguns candles, você pode reparar que o preço do EURUSD começou a ultrapassar essa mínima, colocando a mínima mais baixa. Porém, logo em sequência, ela começa a expandir para cima, rompendo as máximas. Esse tipo de assinatura agressiva coloca essa mínima como uma mínima de High Resistance Security. Assim, a gente tem um viés unidirecional. A gente só pode expandir para cima a partir de agora, visto que embaixo a gente tem uma alta resistência e em cima a gente tem uma baixa resistência. Então, a gente vai procurar por compras. O preço, então, ele cumpre o seu objetivo. Muito bem. Nosso próximo conceito é o de liquidez interna x liquidez externa. O nosso objetivo aqui é definir um ciclo para o preço e encaixar o nosso viés nesse ciclo. Este ciclo consiste em fases de expansão e de retração do preço, utilizando Fair Value Gaps como níveis-chave para dar base para novas expansões. O ciclo de IRL para ERL é muito comum quando temos uma tendência clara no tempo gráfico maior. A imagem à direita mostra nitidamente uma movimentação de expansão do preço, no qual deixou um desequilíbrio, também conhecido como Fair Value Gap. Em um momento, parou de expandir e deixou uma máxima, e voltou retraindo para dentro de uma Internal Range Liquidity, assim colocando um fundo forte, ou seja, uma High Resistance Liquidity aqui, indo em direção à External Range Liquidity. Aqui no exemplo gráfico, podemos perceber esse ciclo se repetindo algumas vezes durante uma tendência de alta no EURUSD. Perceba como as Fair Value Gaps de alta foram utilizadas para jogar o preço para cima diversas vezes. Inclusive, essa daqui do meio, que foi utilizada múltiplas vezes. Olha só como que por um tempo gráfico menor, você consegue perceber nitidamente o preço fazendo suas movimentações de expansão, retraindo até as Internal Range Liquidities e depois expandindo novamente para a External Range Liquidity. Aqui você teve isso acontecendo uma vez, você deixou esses topos aqui de Low Resistance Liquidity. Aqui embaixo, essa mínima foi colocada dentro de uma Internal Range Liquidity, de uma Fair Value Gap, do diário, sendo colocada como High Resistance Liquidity, então o preço usa isso como base para fazer uma nova expansão. Aqui na frente você pode ver esse mesmo ciclo se repetindo diversas e diversas vezes, como essa Fair Value Gap aqui do diário foi utilizada para expandir o preço várias vezes e como ele voltou de maneira corretiva, de maneira de retração, até ela diversas vezes também. Compreenda também que o rompimento das Fair Value Gaps de tempo gráfico maior também podem imprimir para a gente boas configurações para a gente poder buscar o lado oposto desse range. Como você pode ver nesse exemplo, a gente tinha essa pernada de baixa, que foi uma expansão. A Fair Value Gap que segurava esse preço para essa tendência de baixa, ela foi rompida, o preço fechou acima dela. Logo, a gente começou a mirar nessa outra Fair Value Gap aqui. Então, o preço ele veio numa tendência de alta até ela. E a partir do momento que o preço interagiu múltiplas vezes com essa Fair Value Gap de baixa, mas ainda assim terminou fechando acima dela, rompendo e desrespeitando ela,
ele veio até o outro ponto de liquidez, que seria o topo então desse range. A utilização desse conceito ajuda muito a gente a encontrar o nosso daily bias, assim como vocês podem reparar aqui, nesse exato momento no USD, ele fez essa movimentação de alta e deixou essa fair value gap. Porém, rapidamente o preço colocou uma high resistance liquidity aqui nesse ponto e ele começou a expandir na direção contrária, rompendo essa fair value gap. Então, a partir de agora, o nosso daily bias, o nosso viés direcional, ele é bearish, ele é para baixo. Inclusive, se a gente olha para cá, a gente encontra low resistance liquidity em todas essas mínimas aqui também, o que contribui ainda mais para a gente estar pensando em oportunidades vendedoras acima de oportunidades compradoras. A última coisa que você precisa para entender o daily bias de uma vez por todas é compreender a diferença entre candles de expansão e candles de reversão diária. A principal característica de um candle de expansão diária é o seu order flow, a sua tendência unidirecional. Como você pode ver, ele abre, nesse caso aqui um candle de alta, abre embaixo, coloca uma pequena mínima e começa a expandir. Ele fica a maior parte do tempo trabalhando na sua expansão, trabalhando dentro do seu corpo. E isso é muito interessante, porque é nesse tipo de candle que a gente gostaria de participar quando a gente quer ver o preço indo buscar objetivos, ir buscar nossa low resistance liquidity. Mas preste muita atenção, a característica desse candle é justamente ter um pavio pequeno e passar bastante parte do seu tempo operando dentro do corpo. Normalmente você verá candles de expansão diária vindo no meio de uma expansão, no meio de uma tendência ou após candles de reversão, que vai ser o nosso próximo tópico. Agora, um candle de reversão diária é um candle em que ele compartilha de uma expansão para os dois lados. Então, mesmo que ele feche verde, que ele feche positivo, ele possui uma grande expansão de baixa e uma grande expansão de alta. Ele passa bastante tempo trabalhando com esses dois order flows, com essas duas tendências. Isso no tempo gráfico menor. Observando aqui, então, um gráfico de linha da abertura mínima, máxima e fechamento desse candle aqui, você pode reparar que ele começa, primeiramente, na verdade, expandindo para baixo, ou seja, na direção contrária à nossa esperada, caso a gente esteja uma tendência de alta. Logo em sequência, então, ele atinge um nível chave e ele começa a reverter, a retrair, a fazer uma tendência de alta, um order flow de alta. Se a gente está em um order flow do tempo gráfico maior, em um daily bias de alta, ou seja, a gente quer ver o preço subindo, nosso daily bias é bullish, a gente quer estar atuando na ponta da expansão compradora desse candle e ignorar as vendas. E o inverso também se aplica. Caso você esteja esperando um daily bias de venda, você vai evitar então as compras e você vai vender apenas. Esse tipo de candle, ele é muito comum quando a gente abre longe de um nível chave e a gente vai fazer aquela movimentação de retração, todo aquele paviozão, para depois reverter para cima, né? Encostando em um nível chave. Essa informação ela é útil, porém ela necessita de um modelo mais avançado de confirmação, para você conseguir distinguir na hora que você estiver operando a diferença entre esses dois candles, observando pelo tempo gráfico menor. Se vocês querem que eu faça um vídeo completo falando sobre isso, falando sobre as confirmações que eu utilizo de maneira simples para poder entender candles de reversão e de expansão e antecipar eles durante o price action do dia, deixa aí nos comentários que eu vou estar trazendo para vocês. Bom, normalmente quando a gente está na tendência de alta, a gente faz swing lows, que são mínimas fortes, mínimas protegidas. E elas normalmente são feitas por meio desses candles de reversão, como é esse exemplo aqui, onde ele vem dentro dessa fair value gap e faz essa movimentação de reversão. Esse aqui, onde ele faz uma pequena reversãozinha, logo em sequência ele já expande, o que mostra para a gente o interesse comprador, uma força compradora saindo de dentro dessa fair value gap de alta e indo buscar a resistance liquidity. Aqui na frente, ele novamente interagindo com essa mesma fair value gap e deixando todo um candle de reversão aqui, um candle de rejeição para a gente. E o próximo dia expandindo para cima. Então, ou seja, por meio da interpretação desses candles, desses dois tipos de candle, a gente consegue procurar daily bias para dias específicos. Como, por exemplo, a gente teria um daily bias para esse próprio candle, enquanto ele estiver se formando, a gente pode utilizar o tempo gráfico menor e as confirmações
para poder identificar essa mudança de order flow no tempo gráfico menor, no qual ele vira um candle de reversão. E quando esse candle de reversão fecha, quando esse próximo abre, a gente já pode esperar um candle de expansão. Então a gente tem daily bias para os dois candles aqui, inclusive para esse terceiro, que pode ser tanto um candle de reversão quanto um candle de expansão. Outro exemplo aqui, a gente tem novamente então um candle de expansão saindo daqui. Para esse próximo dia, a gente pode esperar um candle de expansão também, ou um candle de reversão para cima. Então a gente vai focar em operações compradoras, procurando alvo em lower resistance liquidity. Aqui em cima a gente coloca um candle de reversão de baixa. A gente pode esperar daily bias de baixa, daily bias de baixa. Porém, essas são três ferramentas que precisam ser utilizadas em conjunto. Você não pode escolher apenas uma para poder fazer essas operações, porque isso seria simplório demais. Então a gente está aqui para simplificar as coisas, mas não significa que a gente vai simplesmente utilizar apenas uma coisa isoladamente. O que as melhores operações têm em comum é que elas todas seguem as três etapas à risca. Quando todas as três etapas se alinham e o preço realmente mostra nitidamente, claramente para onde ele vai, ali sim rolam as melhores oportunidades. Lembrando que o Daily Bias é só um dos conceitos ICT. A gente tem muito mais outras coisas para poder estar observando, principalmente no tempo gráfico menor, para estar confirmando esse Daily Bias e eventualmente fazer nossas execuções. Por aqui já terminamos então nosso modelo de Daily Bias, utilizando três etapas simples. Agora eu vou para o bônus que eu prometi para vocês no começo do vídeo. Vamos falar do protocolo de máximas históricas. Ativos de máxima histórica são ainda mais simples e mais fáceis da gente estar compreendendo. Porque como eles estão em máximas históricas, a gente não vai querer procurar vender esses ativos. A gente vai procurar apenas operações compradoras, esperando a resistência desses ativos serem quebradas, para aí sim a gente conseguir estar executando essas operações compradoras, porque a gente vai ter uma maior probabilidade do preço estar subindo do que o preço estar descendo, já que o ativo está em máxima histórica. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o preço, quando ele está em máximas históricas, ele respeita muito o IRL e RL, as Fair Value Gaps, de tempos gráficos maiores, como o 4 horas, o diário e o semanal. Então, como você pode ver na tela, enquanto o ativo está fazendo essa tendência de alta, ele vai retraindo até essas Fair Value Gaps de alta e vai utilizando elas como nível de suporte. Justamente os níveis que eu tracei no gráfico agora são a Internal Range Liquidity, as Fair Value Gaps do tempo gráfico diário, no qual o preço faz suas retrações para voltar a expandir. Em ativos de máxima histórica, o que são resistências? Resistências são Fair Value Gaps de baixa, por exemplo, as do 4 horas, e topos. Quando a gente limpa essas resistências, a gente rompe essas Fair Value Gaps e a gente rompe esses topos, automaticamente o nosso próximo nível vai ser a máxima histórica. Então, basta a gente esperar essas Fair Value Gaps serem invertidas, serem rompidas, e esses topos também serem rompidos, automaticamente a gente vai ter um bias, um daily bias, um bias no geral, não só para o dia, mas no geral, de alta. No exemplo, então, vocês podem reparar as máximas históricas, os níveis de resistência e a quebra dos níveis de resistência. Aqui a gente tinha um ponto que era uma máxima histórica, o preço ele veio fazer essa movimentação de baixa, deixou esse nível de resistência, como vocês podem ver, topos aqui, que o preço pode passar um pavio, fazer um sweep e começar a cair. Então a gente vai ficar ligado nisso, em rejeições de máxima. Porém, o que a gente quer ver acontecer é ele romper essas máximas ao invés de rejeitar elas. E também romper resistências vendedoras. Como, por exemplo, essa Fair Value Gap aqui. A partir do momento que a gente rompe essa Fair Value Gap e todas essas outras resistências que são máximas, a gente tem um livre caminho até a máxima histórica aqui em cima. O preço, então, ele faz um ciclo de Internal Range Liquidity e sobe. Aqui, a gente tem, novamente, o preço, né, ele, dentro dessa própria Internal Range Liquidity, a gente tem essa Fair Value Gap de baixo aqui servindo como resistência e esse topo aqui. A partir do momento que a gente vem e rompe esse nível para cima, a gente tem um livre caminho para essa máxima e para essa máxima. Então, o preço novamente faz o seu ciclo de Internal Range Liquidity e vai embora até a máxima histórica. Aqui na frente, a gente tem uma nova retração. A gente vai ficar de olho com máximas e com as Fair Value Gaps. Essa Fair Value Gap de baixo aqui, rapidamente o preço rompe ela
e rompe o topo que tinha rejeitado dentro dessa Fair Valley Gap, que seria um nível onde ele poderia passar um pavio novamente e voltar a cair. Porém, como você pode ver, ele fecha aqui acima, automaticamente ele vai ter um caminho livre e fácil até a máxima histórica. Depois ele faz essa mesma coisa aqui na frente, uma Fair Valley Gap de baixa. A gente encontra suporte aqui, inclusive dentro de uma região de Fair Valley Gap de alta aqui. A gente então espera romper esse ponto e romper uma máxima. Como você pode reparar, a gente tem essa aqui, que seria uma máxima onde o preço ele ficou rejeitando aqui. A partir do momento que ele rompe isso aqui para cima, nesse candle, ele novamente dá uma pequena retraída aqui, mas ele tem um caminho livre até lá em cima, até a máxima histórica. E aqui, enquanto ele está fazendo essa movimentação de expansão, ele respeita o ciclo de internal range liquidity e external range liquidity. Então, perfeito, pessoal. Imagino que essa aula tenha sido de grande proveito para vocês. E se realmente foi, convido você a se inscrever nesse canal, a deixar o like e a compartilhar esse vídeo com aquele grupo de amigos ou com aquele amigo aí que está sofrendo para poder achar o Daily Bias no trade. E eu convido você também a entrar nos meus links. Então, aí na descrição no comentário fixado você vai encontrar o link para as minhas redes sociais. Me sigam em todas elas, entre no meu site e é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, falou e fui.